Em um momento em que milhões de pessoas recorrem diariamente à inteligência artificial para tirar dúvidas sobre saúde emocional, buscam atendimento psicológico em consultórios virtuais e enfrentam um crescimento preocupante de vícios tecnológicos, especialmente os ligados a jogos online, o psiquiatra e escritor Roberto Mandetta lança uma reflexão contundente sobre os rumos da saúde mental contemporânea. No livro, Roberto Mandetta propõe uma psiquiatria da pessoa, que reconhece o ser humano como uma unidade integral, física, emocional e espiritual. Sobre essa obra e o cenário da saúde mental, o jornal Alerta Geral recebe hoje o psiquiatra e escritor Roberto Mandetta. Nesta entrevista, o jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, bom dia. Olá, Marcos Furlan. Olá, você, ouvinte, internauta, professor e escritor, psicanalista Roberto Mandetta. Seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Qual é a reflexão que você nos traz com esse livro, Psiquiatria da Pessoa, nesse cenário de inteligência artificial, de muitas discussões sobre a saúde mental da população? Bom dia. Bom dia, Luzenor. O livro ele trata basicamente de como o psiquiatra ou a psiquiatria olha para o indivíduo que está na sua frente. Então, a ideia da psiquiatria da pessoa é ajudar o psiquiatra a enxergar nesse indivíduo uma unidade que não é só corpo, mas é também alma e espírito. Nós temos uma dimensão espiritual que é fundamental que o psiquiatra seja capaz de estar olhando para isso e avaliando essa capacidade. Nesse cenário da inteligência artificial, isso faz toda a diferença, porque o nosso espírito é aquela nossa dimensão capaz de ser livre, não é? de agir de acordo com a inteligência e com a vontade livre. E isso é fundamental para que a pessoa não crie uma dependência a esse tipo de recurso da inteligência artificial. Se nós não desenvolvermos bem a nossa capacidade espiritual, nós acabamos sendo como que aprisionados por essa máquina que tem a sua importância no sentido de dar informações para nós, mas a gente não fica dependente disso. É como, por exemplo, às vezes você vai fazer uma compra e muita gente ainda tem dificuldade de fazer um cálculo simples sem a calculadora. Agora você imagine com relação à inteligência artificial. As pessoas vão ficar muito, ou tem esse risco, né, das pessoas ficarem dependentes desse tipo de tecnologia, no que não é bom para a sua saúde emocional, sua saúde mental. No livro eu pensei aqui uma frase, né? A saúde mental não se resume ao funcionamento do cérebro, mas à integração entre corpo, alma e espírito. Qual o significado dessa leitura, dessa interpretação no tratamento da psiquiatria, Dr. Roberto Mandetta? Pois bem, assim, a psiquiatria, nas últimas décadas, acabou se voltando muito para o lado biológico, o lado orgânico, os tratamentos medicamentosos. E a gente precisa entender que o ser humano vai além do cérebro. Nós temos uma abertura para o relacionamento com os outros, com o mundo, de como esse relacionamento nos afeta, e nós precisamos considerar todas essas variáveis para ter êxito e resultado no tratamento. Não adianta você ficar só vendo o que está acontecendo, vamos dizer assim, do lado mais orgânico e querer resolver todos os problemas com a medicação. Isso é uma visão muito simplificada da psiquiatria e, infelizmente, é a visão mais dominante. A gente vê que
muitos pacientes que eu recebo no consultório se queixam, que vão ao psiquiatra, o psiquiatra passa uma medicação, um remédio e acabou a consulta, né? E fica aquela sensação de que não foi bem cuidado. Justamente porque o ser humano vai além do cérebro, tendo justamente esse lado da alma e do espírito, da nossa alma espiritual que precisa ser vista, precisa ser cuidada. Doutor Roberto Mandetta, todos nós precisamos um pouco da psiquiatria, da psicologia. Agora, nós enfrentamos ainda um estigma para esse tipo de tratamento, para uma consulta a um psiquiatra, porque às vezes as pessoas associam a esse tipo de consulta a uma certa dependência. E esse aspecto que você nos traz também, da frustração de algumas pessoas quando vão a um consultório e recebem aquele pacote de recomendação para usar a medicação, isso acaba também inibindo que outras pessoas, ou que quem vai a primeira vez a um consultório, continue nesse tratamento para se aprofundar nessa análise da alma e do corpo, como você mesmo já fez referência? São vários fatores, Luzenor. Eu vou tentar separar um pouco para a gente pensar os principais pontos, né? Primeiro, ainda existe um preconceito que já melhorou bastante, mas precisa ser combatido. Aquela ideia de que psiquiatra é para louco, né? Eu não sou louco, que absurdo, eu não preciso de psiquiatra é coisa de louco, né? Não, o psiquiatra, ele, a psiquiatria, dentro das especialidades médicas, é aquela que cuida de todos os tipos de transtorno que envolve o nosso lado emocional. Então, ansiedade, depressão, e que hoje em dia são transtornos muito comuns, isso do campo da psiquiatria. Então não é só aquela ideia de que psiquiatra é para doido, para louco, certo? Isso precisa ser mudado. Esse preconceito ainda, infelizmente, existe e ainda é bastante forte. Já melhorou bastante, mas estamos nesse processo de mudança. O segundo ponto, e aí é que eu acho que a minha contribuição é chamar a atenção para que o transtorno mental, a pessoa quando está com um problema, por exemplo, de ansiedade, é claro que a medicação ajuda a aliviar o sintoma, mas a pessoa precisa entender que o sintoma tem aquela frase, né, onde há fumaça, há fogo. Então, vamos dizer assim, que aquela ansiedade é a fumaça, mas precisa descobrir onde é que está o fogo para apagar o fogo. A medicação, ela traz um alívio, ou seja, ela espalha a fumaça, mas ela não vai curar a pessoa. Por isso que muitas vezes a pessoa acaba ficando dependente de uma medicação, porque ela não está tratando propriamente da causa do seu transtorno. Então é preciso avaliar essas outras dimensões da nossa alma, do nosso espírito, para ver aonde é que está exatamente o problema e tratar adequadamente esse problema. Aí envolve tratamentos como a psicoterapia e também a abordagem até mais espiritual do problema. Para finalizar essa nossa conversa, 2 pontos. Primeiro, eu abri a conversa com você, Roberto Mandetta, médico, psiquiatra e escritor, falando sobre o lançamento do livro A Psiquiatria da Pessoa nesse contexto da inteligência artificial. Nós acompanhamos, né? E muitas pessoas recorrem a essa consulta com um robô do outro lado
para receber orientação. Quais as consequências desse tipo de consulta? Quais os danos que essas pessoas podem acumular ao recorrer a esse tipo de salvação da alma e do espírito e do cérebro nessa questão nesse contexto da inteligência artificial? Quais são as consequências para quem recorre a esse tipo de expediente, Roberto? Luzenor, essa pergunta é interessante e eu mesmo já fiz essa experiência até para saber como é que funciona. Comecei a conversar com uma inteligência artificial que dava conselhos. E assim, os conselhos que eles dão até fazem sentido, não é uma coisa assim, fora de contexto. Pode até ajudar e a pessoa pode até tirar algum proveito disso, porque não deixa de ser uma informação que traz alguma luz para a pessoa naquele momento. Acontece que tem que entender que, por mais que essa inteligência artificial seja inteligente, ela não é um ser humano. Então, ela não vai te dar o acolhimento que você precisa e não vai ter a capacidade de empatizar afetivamente com você. Ela vai dar respostas mais do tipo padrão, sem ter aquela empatia, aquela coisa afetiva que, no fundo, é o que nos distingue dos animais e das máquinas, que é o coração, é o amor. A máquina ela nunca vai conseguir se colocar exatamente no seu lugar. E é o que... Por isso, a importância de ter uma pessoa na sua frente. Então, a psiquiatria da pessoa que eu defendo é justamente essa coisa de estar um ser humano na frente do outro ser humano, olho no olho, tentando compreender o que está acontecendo e ajudar essa pessoa do ponto de vista mais humano mesmo, né, como pessoas. Psiquiatria da Pessoa. O livro será lançado nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, às 19 horas, no Ideal Clube, em Fortaleza. Essa publicação alcança quais públicos, doutor Roberto Mandetta? Ela é para o público em geral, não é só para o especialista. A gente não trata aí de questões só da especialidade. É um livro para o público em geral. Só que não é um livro de autoajuda. É um livro que traz conceitos e talvez seja uma leitura que exija um pouco de paciência, mas eu acredito que todas as pessoas que gostam da leitura, gostam do tema, possam tirar proveito. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o psiquiatra e escritor Roberto Mandetta sobre o lançamento do livro Psiquiatria da Pessoa, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Ideal Clube. Dr. Roberto Mandetta, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Parabéns por mais uma publicação importante para essas reflexões na área da saúde mental. E aí estaremos prestigiando nesta quarta-feira o lançamento dessa obra e divulgá-la para que a sociedade faça uma reflexão sobre os caminhos que estamos tendo hoje na área da psiquiatria e principalmente nessas reflexões sobre os transtornos e as doenças mentais. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Muito obrigado a você, Luzenor, ao público que está nos ouvindo, e não se sintam convidados a estar lá com a gente. Vamos lá. A você, Roberto Mandetta, o nosso muito obrigado, um grande abraço, e daqui a pouco tem mais informações para você, ouvinte internauta.